é, no processo para montar a seleção de 92, você fez questão de ter um atleta mais velho que tinha participado do outro ciclo, né? Eu ia ter mais até ali. É? É, Que não, é que a ideia não era é só que o a Mauri. história. Não, a história vai longe. Por isso que eu digo, se a gente for contar, nós vamos ficar Não, até não, mas três dias. aqui é arquivo histórico. Ali, é assim, eu. Sim, mas eu queria mais o Renan e o Montanaro. Só que o Renan ia se naturalizar italiano. Se ele se naturalizou italiano. E se ele optasse por jogar pela seleção brasileira, ele perderia a, Naturalização. a naturalização. Eu com a palavra em italiano na cabeça. É, ele perderia a naturalização. E o Montanaro não aceitou porque achava que essa seleção só ia tomar porrada. A verdade é essa. Essa é a realidade. Tipo, ele não quis, não aceitou a convocação. E o Amauri aceitou. O Amauri falou, porra, eu topo, vou junto. E eu tinha prometido, Ale, o Maurício sempre briga comigo, falou, pô, você prometeu que eu não ia treinar tanto. Aí eu me lembro uma vez a gente correndo no Japão, a gente não, eles correndo no Japão, na pista, o Julinho Noronha botou eles para fazer um percurso, não sei o quê. Aí passa o Mauri correndo do meu lado e falou, pô, ainda bem que você falou que eu não ia treinar, que eu ia treinar menos que os moleques. Eu falei, Mauri, você tá com saúde, você tá bem, vamos embora, tá tudo indo bem. E assim foi, o Amauri aceitou a convocação e ele foi o único da geração de prata que foi campeão olímpico, a geração de 92. Todo mundo fala isso, né? Que uma das grandes sacadas foi a formação, né? Foi, Né? De Carlão rodar no meio, ser ponteiro passando, o Marcelo fazer uma rede no meio, assim. fazia duas. Quando você bolou isso aí, assim, e passou para eles, eles tomaram um susto, assim, no começo? Não, acho que não. A gente não conseguia montar o time. Eu tinha visto também o time do Maxicono jogar, uma vez que eu fui. Tinha algumas coisas assim que tinham me chamado a atenção. O Carlão era um cara muito versátil, podia fazer a posição, mas o que mais me preocupava era o Marcelo Negrão com a idade que ele tinha. E o Marcelo era um cara que atacava todo tipo de bola ali, pelo meio, pelo fundo, bola alta, bola rápida, sacava a viagem. Era um garoto de 18 anos com uma versatilidade incrível, mas ele não bloqueava tão bem as bolas de extremidade. Aí eu falei, pô, quer saber? Se eu tenho bons marcadores ali, Carlão, Giovani, Tandy, e se eu conseguir botar o Marcelo no meio, atacando no meio duas posições, e com essas ajudas que ele vai ter, né, do lado, talvez encaixe. E aí eu fui encaixando devagarzinho, porque sempre um tava machucava, sabe? Parece que uma coisa de filme, que você tá com uma coisa montada, coisa pronta, e o dia que eu tô lá puxando no lápis, lá tô marcando, né, ali, fazendo as armações, esse para cá, aquele para lá, esse pode puxar a primeira, aquele bater a segunda. Eu queria jogar com dois caras, dois atletas batendo a primeira bola, né? Eu queria dois na velocidade e E, muito rápido para saída e jogo rápido para o fundo. O dia que eu consegui armar ali, eu lembro que eu estava ouvindo Caruso. E, rapaz, aquilo, quando eu falei, puta, é isso. Aí eu comecei a chorar, assim, e a música de fundo. Foi um negócio, assim, meio surreal, sabe? Quando você tá focado numa coisa e quando a coisa dá certo, encaixa. E parecia que não era eu que estava ali. Era um negócio estranho, né? Aí encaixou, eu falei com eles, falando, nós vamos. Mas não foi uma coisa, sabe? Porque o importante era colocar para jogar os melhores jogadores que a gente tinha, nas melhores posições. Então, eu não queria que o Carlão disputasse posição com o Tandi e com o Giovani. Eu queria colocar o Carlão junto com eles, porque o Carlão dava muitas opções. E tudo aconteceu naquela seleção pela versatilidade do Carlão e do Marcelo Negrão. O Tandi era excepcional jogador, Giovani é excepcional jogador, mas eram jogadores mais dentro das suas posições. Só que esses dois eram extremamente versáteis. E o Paulão, um jogador mais específico
como Na função. central, na função, e o Maurício, para mim, um dos melhores levantadores do mundo. Então, aproveitar o que o Maurício conseguia dar de velocidade nesse time, de precisão, que ele fazia coisas assim impressionantes, né? Ah, E a coisa encaixou. porque e você contando que pensou, né, e nas duas bolas de primeiro tempo, né, que era uma surpresa, que ninguém fazia aquilo, né? Só quem fazia, Lê, no Fazia. mundo, a França fez em 85 no Mundial, com 86, 86. 86, com Fabiani Alan Fabiano. levantando. Olha só onde a gente vai, né? E coisas que a gente vê no passado, presente, que a gente vai buscar. E aquilo me marcou muito da França naquele período. Falei, poxa, é uma coisa interessante para a gente. Aquilo não fui eu que criei, Ah, entendeu? Aquilo eu tinha visto a França jogar daquela maneira. E aí achei que era bem adequado para aquela seleção pela característica dos jogadores que a gente tinha. e tinha uma outra característica que talvez não parecesse para muita gente, mas os caras brigavam muito dentro de quadra, né? Se cobravam muito, Muito, né? muito, E, pô, isso pro técnico é muito bom, né? muito. Eu lembro, Lê, tem uma história que é muito legal desse time. A gente jogou contra Cuba no Ibirapuera, 10 mil pessoas no ginásio, e há 8 anos o Brasil masculino não ganhava de Cuba. E acontece um fato no jogo contra Cuba que mudou a minha vida como treinador e a vida deles como atletas também. Que a gente conseguiu ganhar esse jogo, mas a história é longa, eu não vou ficar discorrendo aqui, mas a gente ganha esse jogo. E ganhamos, 2 dias depois a gente volta a ganhar de Cuba. E vamos jogar nos Estados Unidos. E aí no jogo, o primeiro jogo contra os Estados Unidos, a gente perde ali. De 3-0, a gente chega a 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, nada funcionava, a gente não arrumou ginásio para treinar, enfim. Treinamos no dia seguinte, vamos jogar, tomamos um pau, não vi uma bola. Timmons, Stock levantando, um senhor time. Só que a gente treina no dia seguinte, o time já melhor de fuso horário, uma série de coisas, e o Marco Miranda era o assistente. Eu viro para o Marco, os meninos começando a colocar bola no teto do ginásio, mas de cada paulada, falei, Marcão, você está vendo o que eu estou vendo? Ele falou, Zé, eu acho que. Bom, vamos pro jogo. 2-0 para a gente, terceiro set, 8-1 para os Estados Unidos, porque não era Tie ponto break, corrido, era vantagem. era vantagem. Tempo, vem o time. Marcelo Negrão vira e diz assim: Zé, se for para passar o que esses caras estão passando, eu também passo. Ali do céu. O Giovanni, o Tandy já. Então vem passar no meu lugar. E começou palavrando aqui, palavrando de lá. Eu, quieto, não falei uma palavra. Aí o Giovanni já também, enfim. Eles voltam, a gente vira o set, nós ganhamos de 15-13, se não me engano, ou 15-12 ali. Então, naquele momento, eu não precisava dizer nada, né? Tudo o que eu queria dizer, o Marcelo disse com 18 anos. E a gente vira o jogo, ganhamos dos Estados Unidos, ficamos fora da fase final de classificação da Liga Mundial daquele ano, a gente ficou em quinto, e vamos para a Olimpíada. Um mês depois, e a gente ganha a medalha de ouro. Caramba, Entendeu? O que. time brigava muito, era um time que tinha um brio, mas eram garotos apaixonados por aquilo que faziam, que amavam aquilo que faziam. Não, não eram famosos, não tinham, só queriam saber de jogar vôlei. Ô Zé, mas aí é uma geração que fez muito sucesso. O sucesso fez mal para a cabeça deles no decorrer, para 96, por exemplo? Eles eram jovens É, ali. que é Eu normal, era um é. treinador com 38 anos, tinha recém parado de jogar, eu parei de jogar com 34, 4 anos depois eu estava como técnico da seleção, jovem, e aí fama, muita menos treinamento, menos envolvimento com a situação, né? Porque assim, a gente, da noite para o dia, a gente passou o time a ser número um do mundo. O mundo começou a copiar o Brasil, a forma do Brasil jogar. O que o Brasil faz de diferente? Nós tínhamos o preparador físico, o Julinho, que fez um trabalho maravilhoso. Todo mundo, os meninos ficaram super fortes, velozes, ágeis. Então, tudo deu certo. E aí, lógico, muita exposição,
muita festa, festa no sentido de eram chamados para todos os tipos de eventos, menos treinamento, menos preparação, menos resultado. E aí a gente foi quinto colocado em Atlanta. Mas também judiaram da gente um pouquinho, viu, Ale, em termos Logística. de logística de jogos, de uma série de coisas que a gente teve lá em Atlanta que não nos ajudou. Mas, enfim, não vou ficar aqui chorando o leite derramado, mas ali naquela geração de 93 a 96, 93 apareceu o Naubert na seleção adulta e em 97 o Giba. Então, além do Tandi, Giovanni, Janelson, aparecia o Nauber em 93, que jogou a Olimpíada de 96, e depois, não, perdão, 95 Giba. Então já apareciam mais 2 jogadores para ajudar na seleção adulta. Então foram aparecendo talentos. Gustavo Hendricks, em 95, 96 eu fui técnico dele no Banespa. Então as gerações foram aparecendo e foram melhorando cada vez mais o nível do vôlei masculino do Brasil. O Giba já era o cara do 98, no Mundial 98, ele era o principal Arrebentou, jogador. arrebentou.